Numa segunda-feira à noite, tudo que você precisa é de um filminho pra, né, comemorar que você venceu o primeiro dia da semana. E por que não uma ficção científica brasileira? Hoje eu quero falar pra vocês de Abrigo Nuclear, um filme de ficção científica brasileiro lançado em 1981, dirigido e protagonizado pelo baiano Roberto Pires. No filme nós somos apresentados essa humanidade pós tragédias e desastres nucleares. Então toda a humanidade tem que viver em abrigos subterrâneos para se proteger, né, de quão tóxico ficou a superfície do planeta. Sob um governo controlador e fascista, a humanidade não tem mais lembranças de como foi a vida na Terra e tudo o que aconteceu para chegar até ali. O governo atual vai fazer de tudo para manter as coisas como elas estão, mas um grupo de rebeldes sai em busca da verdade para então tentar trazer a liberdade para a humanidade. Eu não vou falar para vocês que Abrigo Nuclear é um filme perfeito, porque ele não é. Ele demonstra todas as limitações que ele teve em questão de orçamento e também acesso a tecnologias que estavam, né, em alta em filmes do gênero no começo dos anos 80. Isso não quer dizer que não seja uma obra fascinante. Toda a limitação do orçamento é paga em criatividade e engenhosidade. Nós não temos cenários multimilionários, mas nós temos cenários bem construídos na intenção de demonstrar ali essa sensação de aprisionamento, já que a sociedade vive toda, né, nesse subterrâneo sem ter ligação direta com a superfície. A sociedade vive nesses abrigos, então a beleza externa do planeta não é conhecida. Então toda a construção dos cenários, das engenhosidades, das engenhocas que tem lá embaixo, das tecnologias para os seres humanos sobreviver, não tem forma, não tem aquela beleza, aquela reflexão que a gente olha pra fora, a gente vê as curvas da natureza, a gente olha pros objetos e vê essas curvas também. Ali não tem, mas faz sentido porque a humanidade não tem acesso às belezas naturais do planeta. Eles não sabem como era a vida na superfície antes, né, desses desastres nucleares. Eu quero tirar um momentinho pra falar do design de produção do veículo, né, que eles usam para se locomover na superfície do planeta. É meio que um barco, carro, sei lá o que é aquilo. Mas é muito legal porque a gente sabe que o filme não tem tanto orçamento. Então não tem como eles usar umas coisas de CGI e fazer o barco, o carro flutuar por cima da areia. Porque se passa, né, numa praia, as cenas externas. Não tem como fazer o barco flutuar em cima, o carro flutuar em cima da areia. Então tem que ter umas limitações. O carro precisa ficar no chão mesmo. Mas aí o que a gente faz? A gente bota umas franjas, eu vou botar a imagem pra vocês aí. A gente bota umas franjas na frente do carro, né, em todo o redor do carro, que, né, é pra tampar a roda do objeto no mundo real. Mas no conceito do filme, você pode entender que aquelas franjas estão ali pra limpar a areia, sabe? Então dá uma função, não que precise de uma função, mas não é só estético. Você pode colocar aquilo, se adequa ao mundo e deixa muito mais criativo e redondo, né, esse automóvel. Eu também quero falar das roupas utilizadas, né, pra ficar na superfície, pra não ser contaminado. É uma coisa meio assim futurística, ao mesmo tempo que tem essa coisa da areia. É uma coisa que daria muito orgulho ao Frank Herbert. É muito maravilhoso e tem todo esse toque, né, da questão praiana, como eu disse. É muito legal, é muito legal. Há também a questão das vestimentas dos personagens. Não tá todo mundo vestido igual, de branco só, sem nada pra diferenciar, sem ter essa individualidade nas pessoas. E é lógico que é um governo totalitário, então ele vai tirar toda a individualidade das pessoas e isso a gente consegue ver, né, na roupa dos personagens, no cabelo, que é tudo muito parecido. E é legal que um personagem que precisa viver na superfície sozinho, quando ele aparece de novo, a primeira coisa, a gente percebe que ele tá de barba. E tipo, é lógico que é um artifício pra mostrar que o tempo passou, mas também faz ele destoar dos outros personagens que são tão limpinhos e certinhos. E aí, pensando um pouco, o único outro personagem que também tem, né, uma coisa meio de uma sujeira de barba é um dos líderes dos rebeldes. Então já mostra essa diferenciação entre os personagens pela estética deles, pela aparência. Eu não sei se líder, na verdade, é uma palavra correta nesse contexto, porque é uma rebeldia muito coletiva, então todos estão iguais, todos são iguais. É aquela coisa, tem as pessoas que começaram, né, a revolução, tem as pessoas que arquitetam os planos, mas todo mundo parece ter a mesma importância para fazer com que essa revolução aconteça lá dentro. Porque o que importa, na verdade, não são os peões individualmente, mas é o poder do povo para conseguir, né, com que a liberdade dos seres humanos chegue, para que os seres humanos sejam livres novamente. Então, assim, para um filme que não tem tantas cores em sua imagem, ele tem uma coisa assim, uma questão meio um vermelho,
É interessante ressaltar que o filme tem uma forte mensagem ecológica, porque esse medo nuclear, ele surgiu, né, ali no final da Segunda Guerra Mundial, mas ele está presente nas discussões até hoje e a gente ainda não tem uma solução. Quer dizer, a gente tem uma solução, mas ela não é aplicada. Mas não é só a questão nuclear no filme, sabe? Tem todo o desrespeito por como era a vida na Terra antes e como é a vida na Terra agora pra gente, e também nos anos 80, né, na criação desse filme. Como o sistema vigente não quis cuidar para que houvesse um futuro para a humanidade mais agradável, porque eles se achavam donos do presente e que aquilo bastava. Eles eram os donos do presente e que se foda o futuro. Então, nos tempos atuais do filme, eles precisam garantir que ninguém se lembre de que foi culpa deles a destruição, de que foi esse desprezo pela unidade da humanidade que levou nessa destruição do meio ambiente, que levou as coisas onde estão. Então, conhecer o passado seria muito preocupante para eles, porque se as pessoas souberem da onde vieram e tudo que aconteceu, não tem por que elas não quererem, né, continuar nessa vida, sendo que há uma maneira de voltar para a superfície. Mas na superfície, esse governo que está no poder não teria o controle. Então apagar a história é muito importante, esconder a história é muito importante. Então eles precisam esconder a história para que os seres humanos não aceitem, né, não descubram que na verdade um futuro popular é possível, um futuro popular e verde, um futuro na superfície, um futuro com a união dos povos, com a única mentalidade de o nosso objetivo é a vida. É legal pensar essa questão do esquecimento e de apagar a memória, porque o filme foi lançado, né, ali no final da ditadura, na reta final, e a gente vê hoje, refletindo de agora, né, do nosso ponto no presente, 2024, a gente vê como tem muita gente querendo apagar essa história da ditadura também, querendo esquecer e até mudar a história. Então, assim, é preocupante e a gente não pode deixar isso acontecer, porque a gente sabe o ruim que isso pode dar e vai dar ruim. A Briga Nuclear entrou pra minha lista de favoritos nacionais e eu acho realmente revoltante que a gente que cresceu ali nos anos 90, começo dos anos 2000, cresceu assistindo um monte de filme ruim de ficção científica na televisão o tempo todo, enquanto a gente podia estar assistindo isso aqui. A gente podia estar criando nostalgia por essas coisas, a memória do nosso cinema. Mas não, a gente ficou assistindo um monte de coisa gringa horrorosa. A gente podia estar assistindo isso aqui que tem a nossa brasilidade, a marca do terceiro mundo, do sul global. Uma coisa muito melhor, reflete muito mais com a gente. Lógico que eu amo ficção científica do mundo inteiro, mas eu queria ter vivido mais disso e que isso fosse mais falado aqui no Brasil sobre o que a gente tem aqui também, com as nossas marcas. Então, se você quiser assistir Abrigo Nuclear, ele está disponível aqui no YouTube de maneira gratuita e assista, realmente. Mesmo que você não tenha gostado da mensagem do filme que eu falei aqui, mesmo que você acredite, né, que o cinema brasileiro não tem qualidade, assista e tenha suas próprias impressões e perceba que a gente tem muita coisa interessante já feita aqui no Brasil e sendo feita atualmente. Então é isso, gente. Até o próximo filme. Beijos!